Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Falcão, estou com mais um episódio para vocês e hoje nós vamos fazer um vídeo um tanto diferente. Já nos vídeos passados falei um pouquinho sobre a questão de linguagem, tipos diferentes de escrever e alguns outros elementos de Conlang que seriam um tanto interessantes. Tanto que num dos episódios apareceu um comentário de que eu deveria falar um pouco sobre taquigrafia. Esse vídeo não é sobre taquigrafia, ainda estou estudando um pouco mais para que assim eu consiga entender um pouco mais as técnicas, como escrever, como fazer. Mas eu acho que com o tanto que eu já aprendi, já dá para fazer um vídeo um tanto interessante. Você que quer desenvolver uma Conlang, quer escrever de formas diferentes, fazer a tua própria linguagem e está empacando um pouquinho com ideias e propostas nos glifos, quero trazer uma proposta para você chamada Short Writing ou Shorthand Writing, que é um tipo sim de taquigrafia, que a gente chama de taquigrafia esfenográfica. Existe aí também alguns escritores famosos, algumas escritas famosas, vou colocar algumas imagens aí para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tipos de vogais, de consoantes, escritas diferentes. Só que hoje o objetivo aqui é brincar um pouco com a proposta e assim brincar um pouco com a técnica. Para a galera, então, pode até imaginar que então os médicos antigamente escreviam dessa forma, com esses shorthands, writings, mais ou menos, tirando a piada, mas, de uma forma geral, o princípio do entendimento dessa letra é um tanto interessante, já que escrever rápido faz com que você não apenas escreva de forma diferente, no caso, a forma de escrever se torna um tanto diferente, mas também você consegue ganhar velocidade e essas velocidades vão sendo alteradas, obviamente, com o tipo de escrita que você tem. Se você já escreve de forma cursiva, a velocidade torna o negócio cursivo diferente. Se você escreve com letra bastão, ou letra de forma, letra, seja ela qual for, quando você ganha em velocidade, você perde em qualidade, mas é nisso que nós vamos brincar um pouco hoje. Então, pessoal, estamos aqui com o meu caderninho. Ele é um caderninho que já está comigo há um certo tempo. Alguns falam que isso aqui é alguém mexendo no caso, brincando com uma bicicleta. Alguns falam que isso aqui é um 8 estilizado. Aqui fala que, na verdade, é diversas coisas. Mas, seja ela como for, o objetivo é que é bonitinho e eu comprei numa feira medieval. Isso aqui é uma runa, apesar de que realmente parece alguém numa bicicleta, numa motona, tá até pilotando, tem até aqui um capacete. Depois que eu vi isso, eu nunca mais vi de outra forma, então se por acaso você viu de alguma forma, mudou, nunca mais deixará de ver alguém em cima de uma moto. Só que aqui é o meu caderninho de ideias, aqui eu brinco com diversas coisas, aqui tem ideias antigas, tem aqui diversas pequenas coisinhas que eu fui escrevendo durante a minha vida. Eu aproveito também agora nos momentos que der, mas esse não é o vídeo é sobre um pouco de shorthand writing. Só que o interessante aqui, que até vou deixar aqui uma página aberta X para a gente poder já ir brincando, quando a gente fala sobre essas escritas mais rápidas, o interessante é realmente ganhar velocidade. Ao ganhar velocidade, coisas acontecem. Obviamente a minha letra ela é bem feia, mas o importante é a gente entender um pouco mais sobre um princípio que eu queria trazer para vocês. Tanto que, se a gente começa a escrever, por exemplo, A, B, C, D, E, F. Aqui nós já temos algumas escritas, tanto que algumas pessoas gostam de fazer o F simplesmente assim. E coloca uma coisa assim, ou outros puxam mais para cá, puxam mais para lá. Uns gostam de escrever o A dessa forma, outros simplesmente é um lado só, deixando dessa forma aqui. Então a gente percebe que quando a gente vai escrever, existe uma certa ordem, existe uma certa sequência, existe um certo movimento dentro dos movimentos mais sutis da mão que te permite entregar uma sequência, de entregar uma letra, de entregar uma coisa. Isso aqui, tanto que vocês percebem que tem um pouco de cursiva e um pouco de bastão. Tanto que se a gente for pegar o E de verdade, na verdade é um E assim. Se for pegar o D de verdade, que a gente aprende na alfabetização, é dessa forma. Da mesma forma que o C é assim, que o B é assim. Então você percebe que existe dentro das mesmas variações ideias e propostas diferentes. Só que, por exemplo, se eu for escrever minha casa, eu normalmente escrevo assim, minha casa. Então, com isso, você já consegue notar que a gente tem o quê? Essa sequência de letras e
temos uma identificação do Minha Casa. Só que dentro do meu perfil de escrita, se eu for parar para ver, o H, ele tá perdido ali, parece meio que um L. Tanto que se eu faço tanto assim quanto assim, aí você consegue identificar que um é um L e o outro é um H. Mas, às vezes, pela velocidade, a gente vai escrevendo assim. E o interessante do short handwriting, principalmente quando a gente está falando sobre a questão das ideias da escrita, é que devido a meio que uma sequência de... No caso, vamos dar um exemplo mais prático. Se por acaso você já imagina que temos mais de uma letra com o mesmo som, eu não preciso necessariamente de mais do que um glifo para representar esse som. Se por acaso eu sei que esse tem som de K e esse tem som de K, um apenas é necessário. Ah, mas Rafa, isso aqui é casa e esse aqui é céu. Perfeito. Então, se CE é som de S, quando é som de K, que, ki, cocu, é K, que, ki, ko, cu. Ah, e o Q? E o Q vai para casa do chapéu. Sendo que quando é fazer o som de S, sa, se, si, so, su. Ah, mas esse aqui é C, esse aqui é C. Perfeito, é uma grafia apenas. Se você quer ganhar em velocidade, se você quer ganhar tempo, você não precisa se preocupar se é com C, se é com S, se é 2S, cedilha, não importa, porque o importante é dizer exatamente o que foi dito pela pessoa. Ainda mais se a pessoa falou errado, você, ao sonificar, no caso, transformar os fonemas falados em fonemas escritos, basicamente fica a mesmíssima coisa. E o interessante do short writing é que existem algumas formas interessantes que a gente tem do short writing que representam exatamente o que está aqui. Onde você pode, por exemplo, se eu quero escrever minha casa muito rápido, como por exemplo, estou brincando de stop. Já jogou stop? Tá brincando de stop e eu quero escrever muito rápido, por exemplo, meu malvado favorito, que é muito grande, simplesmente eu meto assim. Meu malvado favorito. Você coloca aqui, ó. Meu malvado favorito. Com isso, eu já tenho a minha forma de escrever rápida, onde eu consigo entender, e assim eu já consigo escrever dessa forma. Então, vocês percebem que quando a gente fala sobre short writing, o importante é meio que relacionar o fonema com a escrita. Se eu sei que o meu, eu posso escrever dessa forma, eu posso escrever dessa forma, ou eu posso escrever dessa forma, com isso eu tenho aqui as minhas variações, onde o meu eu demoro para escrever um tempo, o meu da outra eu demoro um pouco mais, mas se eu quero já escrever o meu, eu já faço já o meu, onde eu identifico o M, o E e o U dentro disso. O legal do short writing, caso você queira fazer a sua conlangzinha, é porque você pode, na hora de imaginar o seu glifo, imaginar como você vai fazer o seu glifo, de acordo com a sua forma de escrita. Tanto que tem várias pessoas que quando vão escrever aqui, no caso, o A, tem gente que gosta de fazer o A bonitinho, redondinho. Tem gente que, como eu falei, gosta de escrever apenas com um lado só. Tem gente que já faz de uma tal forma que nem dá para ver a curva direito. Tanto que o A, na verdade, parece muito mais um A com um risco em cima. Na verdade, o que eu fiz na hora de escrever é a ida e a volta. A ida foi tão rápida porque eu quis ganhar velocidade que ultrapassou e fez a volta. Então, mesmo que eu gaste um tempo, esses milissegundos que eu gasto indo, como eu fui muito rápido, eu voltei e fiz um A muito mais rápido. E isso é legal porque na hora de você for escrever a sua conlang, escrever a parte fonética dela, desenvolver os glifos, você pode muito bem se basear na tua própria língua. Você pode muito bem colocar que a sua escrita, como está aqui no meu malvado favorito, ele tem essa certa sequência. Tanto que o F que está aqui, ele parece muito com a própria escrita do F, onde você tem isso.
Ou no caso, até isso. Onde você tem o vai, o volta, o vira, o fá. Então você percebe que existem elementos das formas diferentes de escrita que vai de acordo com a velocidade que você está. Se eu for, por exemplo, escrever outras coisas, como, por exemplo, aqui o meu próprio nome. A minha assinatura se assemelha bastante ao meu nome, tanto que eu escrevo Rafael Matel Campos na minha assinatura, meu nome por completo. Quando eu vou escrever o meu nome inteiro, eu faço e parece que o meu irmão até brinca que parece um ataque cardíaco, porque fica lá batidas para cima e para baixo e nem dá para entender. Mas no caso, quando eu vou assinar meu nome, eu pego assim. Isso eu já tenho um Rafael aqui, ó. Um R, sobe, vira, desce, vai, o Azinho, F, A, E, L. Então você percebe que a forma de escrever, por ganhar velocidade, você apenas faz por mimética o quanto você consegue identificação das letras. Tanto que, continuando o Mateu, eu já tenho aqui, ó, onde temos um M aqui, um A, T, H, E e o O perdido. Tanto que uma das línguas que tem de short range, quando você vê as vogais estão perdidas no espaço. A gente tem um A assim, a gente tem um O assim, a gente tem um I assim, que é simplesmente um A perdido, um O perdido e um pingo. Onde você impede, o que faz mesmo é a questão da velocidade. Tanto que o campus, a gente tem a mesma ideia. C-A-M-P-O-S. E você percebe que se a gente for fragmentando essas letras, a gente tem o R dessa forma. Se a gente tem um A, a gente tem um A dessa forma. Se a gente tem um F, a gente tem um F dessa forma. Nossa, é muito parecido, mas como é um R maiúsculo, um A e um F, eu já começo a criar um padrão de escrita de acordo com a minha forma de escrever, a minha forma de velocidade, e com isso, padrões ao surgir geram uma sequência cerebral que mesmo que ao bater o olho eu já sei que isso aqui é Rafael Mateu Campos, da mesma forma que quando eu olho aqui em cima, eu já bato o olho e vejo minha casa. Mesmo que a forma, eu já bato o olho, Kaki aqui, Cocu. Então, e é interessante porque quando a gente fala sobre isso, a gente até consegue criar um pouco de personalidade. Tanto que tem um episódio de Naruto onde eles estão tentando decifrar algo que o Jiraiya escreveu nas costas do sapo, e eles não conseguem entender o que meio que está escrito porque tem uma parte que eles não entendem. Porém, o Naruto percebe que dentro de uma mania esferográfica do Jiraiya, no caso, sei lá, o J e o G são muito parecidos, eles não identificam qual seria então a palavra ou o símbolo por trás. Ele fala, não, na verdade isso é um J porque eu lembro que sempre eu reclamava com o Jiraiya que o G dele parecia um J e assim por diante. Então é legal porque quando a gente pega alguns textos esfenográficos, a gente vê muitos símbolos assim. Onde isso corresponde a uma parte, isso é outra coisa, isso é outra coisa, isso é outra coisa, isso é outra coisa. Tem outros que até fazem esse movimento, que parece muito mais umas letras aleatórias, mas no caso são simbolismos. Tanto que se você quer escrever, por exemplo, ba, be, bi, bo, bu, então você percebe que sempre quando tiver um A, ele é maior, um E menor e vai indo assim, então quando você for mudando os seus glifos, funciona da mesma forma. E isso você até pode brincar quando você for fazer um abjad. Um abjad onde você não necessariamente esfenogrifa as vogais são mais um complemento do simbolismo, onde a gente tem, por exemplo, o B aqui, então fica ba, be, bi, bo, bu. Você percebe que o B que corresponde à bolona, o A corresponde aos pontinhos. Então, isso aqui é um ba, K. B-A-B-A-C-A. Então você percebe que para ganhar velocidade, as vogais se tornam muito mais o quê? Complemento do língua, complemento da palavra, onde você foca na rapidez da velocidade da consoante a que vai direcionar o caminho que você quer,
E direcionando esse caminho, você vai ter a letra A, a letra B, a letra C, a letra D. E no caso, quando a gente fala então de vogal, essas vogais são muito mais o complemento da linguagem. Porque se eu pego muito rapidamente e escrevo esse, sabendo que esse é o R, o A eu vou meter um pontinho aqui porque eu lembro que é A. Meu F novamente, Rá, Fá, eu quero que seja um E. Um E vai ser uma bolinha e o L vai ser simplesmente assim. Então, com isso, eu consigo escrever Rafael muito mais rápido, porque eu faço assim do que escrever Rafael. Porque eu repito R-A-F-A-E-L. Rafael. Mas, Rafa, se for parar para ver o tempo que eu vou ter que fazer ao lembrar de escrever que tal letra... Mas estamos falando de uma linguagem. Estamos falando de uma grafia que a galera vai estudando e vai complementando. Quanto tempo você não demorou para escrever? Tanto que se for pegar alguém que está começando, tá lá. Rafael Mateu Campos. Até já caguei, ó. Tanto que alguns falam, não, porque o T você vai, corta e depois você continua. Outros falam, não, primeiro você escreve o nome inteiro, Rafael Mateu, aí você corta o T. Vai de professor, vai de forma, não lembro como foi a minha forma de fazer, só que eu lembro que, no caso, eu corto o T logo de cara e depois eu continuo a palavra. Só que o interessante aqui, quando a gente fala então de conlang, construção de linguagem, utilizando essa parte de short range writing, você pode muito bem, ao entender essa parte de construção do fonema juntamente com a construção do glifo, construir então seus glifos a partir daí, e nisso o mundo ele é todo para você. Porque como estamos falando de construção de glifos a partir de fonemas e ainda uma simplificação, é um short rating, onde você pode usar como base qualquer outra linguagem que você conhece, tanto que se você quer fazer que o seu som de ou seja diferente, eu quero que o r seja baseado no R, então eu quero que seja o R maiúsculo, então vou fazer dessa forma. Eu quero que o rareriroru seja assim, o rareriroru, na verdade, se baseie, por exemplo, sei lá, no cirílico, nem sei dizer qual seria o símbolo cilírico, mas o símbolo cilírico, então, seria, por exemplo, esse aqui que parece o símbolo de peixes. Eu posso muito bem, então, fazer assim, ó. Que pegou o R normal, no caso até pegou um exemplo um pouco melhor, eu posso até fazer assim. Onde eu simplifiquei esse símbolo fazendo assim. Então, no caso, eu quero que o R seja assim e eu quero que o outro seja um formato de X. E essa brincadeira se torna algo muito mais simples, muito mais fácil de você imaginar a tua língua fazendo dessa forma. Claro que quando estamos falando basicamente de uma linguagem nova, a gente tem que pensar assim, em diversas coisas, como qual é a essência da palavra, qual que é o glifo que eu quero usar, quais são as sensações semióticas, quais são os elementos de que, vai ser no papel, vai ser numa caneta, vai ser tinta, vai ser pedra, vai ser como. Tem diversos outros elementos que sim, faz com que você tenha um tipo de letra diferente. Mas no caso, quando você ainda quer pensar um pouco mais na formatação da letra, no glifo propriamente dito como ideia, e você está, então, nesse grande limbo que é encontrar o que você quer, você pode, então, simplesmente escrever a mesma palavra em velocidades diferentes e ver como que a sua letra modifica-se nisso e encontrar qual seria, então, aquela que te agrada mais. Obviamente, quando a gente fala de taquigrafia, que é algo que vamos futuramente falar um pouco mais sobre isso, existem sim técnicas pontuais para cada uma, porém, na hora de construir a sua conlang, não impede de você considerar que a tua conlang, ela vai escrever de uma tal forma que ela tem tempo, ela tem paciência, ou é algo apressado. Aí, no caso, você pode até considerar elementos onde, será que aquele tipo de grafia vai ser alterado pela velocidade, pelo tempo? E aí tem diversos outros elementos que fazem com que tal coisa aconteça.
Pessoal, esse aqui foi o meu vídeo, dando algumas ideias diferentes, foi um tanto diferentão, que foi um pouco de conversa, juntamente com uma segunda câmera aqui, mostrando aqui pra vocês, enquanto eu brincava. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, posso fazer mais vídeos aí com um pouco mais de câmeras, trazendo um pouco mais de técnica diretamente, juntamente com outros elementos de criação de universo. Use a boa das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!